Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Meus irmãos, que fiquem atentos à exposição da palavra do Senhor. Graças a Deus nós temos aqui conosco algumas crianças. Uma vez ou outra ela sente calor, se incomoda um pouquinho. No entanto, elas estão aqui no nosso meio, elas são parte de nós, faz parte da igreja. Não podemos privá-las deste momento. Talvez você pense, pastor, ela não vai entender tudo que será dito. De fato, ao sair pelas portas, você questioná-la, talvez ela não saiba responder. No entanto, ela vai aprendendo, junto a nós, a cultuar o Senhor. Elas são parte da igreja e bênção para nós. Filipenses, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Para a glória de Deus Pai. Deus bendito, para a glória do teu nome, nós suplicamos ao Senhor que venha falar conosco, que o Senhor venha edificar a nossa vida, que o Senhor venha, através da página aqui das Escrituras, falar ao nosso coração e à nossa alma, a fim, ó Deus, de vivermos uma vida digna de louvor ao teu nome, uma vida digna da glória do Senhor. Cuida de nós, Senhor Deus, ilumina, abre a nossa mente e o nosso coração para entendermos as verdades que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. Em nome de Cristo, é confiado na ação do teu Espírito que oramos. Amém. Os irmãos que nos visitam, nós temos exposto aqui, tenho revezado com o presbítero da igreja, o presbítero Michel, a exposição desse texto, verso a verso, Filipenses. A carta aqui, a epístola aqui, é uma das 13 cartas do apóstolo Paulo, escrita da prisão. Especificamente aqui, o apóstolo Paulo está em Roma. Ele havia recebido informações sobre a igreja de Filipos por meio de um homem chamado Epafrodito, membro desta igreja local. Ele vai a Roma e traz notícias ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele planta essa igreja. Está aqui 10 anos distante dessa igreja e escreve esta carta. Paulo começa a carta rendendo graças a Deus, prestando louvores a Deus. Ele vai dizer no início da carta que tem muitos motivos para agradecer, que eles tinham cooperado com o Evangelho. E por isso Paulo é grato, por isso Paulo louva o Senhor, porque esses irmãos, eles contribuem com o avanço do Evangelho, eles cooperam com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora, ou desde aquele momento, desde quando o apóstolo Paulo esteve com ele, até agora, na prisão, estes irmãos têm cooperado com o Evangelho. Eles não deixaram de sustentar o apóstolo Paulo, eles não deixaram de manter o apóstolo Paulo. Mas Paulo também agradece porque Deus, aquele que começou a boa obra no meio dos filipenses, haverá de quê? De completar essa obra. Paulo é grato também pela forma como estes irmãos têm absorvido o Evangelho. Paulo é grato pela forma como estes irmãos têm bebido, sorvido do Evangelho que estava sendo anunciado a eles. Paulo diz no capítulo 1 da sua carta uma frase que é conhecida, bastante conhecida por nós, que vai mostrar para nós o comprometimento do apóstolo Paulo com o reino do Senhor. Não só o comprometimento do apóstolo Paulo, mas também o comprometimento desses irmãos. Paulo vai dizer lá, porque para mim
O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porquanto, para mim, viver, e a ideia que é viver ou morrer é Cristo. Viver ou morrer em Cristo é lucro. Nós fizemos essa abordagem aqui. Ele está envolvido com a obra do Senhor. Ele está inserido no trabalho, no serviço à igreja do Senhor. No capítulo 2, verso 1 até o verso 4, o texto que foi exposto aqui pelo nosso irmão presbítero Michel vai falar sobre a unidade da igreja. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês alegram o meu coração, porque eu sei que vocês têm vivenciado o Evangelho, mas tem algo faltando na vida de vocês. Tem algo faltando na igreja. Vocês deveriam viver mais unidos. Vocês deveriam experimentar uma maior comunhão. No capítulo 2, verso 2, Paulo exorta essa igreja dizendo assim: completai, ou seja, há algo que falta. E Paulo vai dizer: completai. Completai o quê? A minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, de modo que tenhais o mesmo amor, que sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo está dizendo: olha, complete aquilo que falta, sendo humildes uns para com os outros. Por que isso? Porque a humildade livra a igreja da rivalidade, livra a igreja da discórdia, livra a igreja das confusões. Irmãos, as lutas que nós enfrentamos, elas são muitas vezes causadas pelo orgulho, pela vaidade do nosso coração, pela soberba, por não reconhecermos o nosso lugar, por nos sentirmos superiores aos outros. E Paulo está preocupado com isso nessa igreja. Paulo vai falar da humildade aqui. E ele fala da humildade como um elemento essencial para a gente viver a igreja com unidade. Unidade no corpo de Cristo. Sejam humildes. O apóstolo Paulo está falando aos Filipenses. E agora, o apóstolo Paulo vai apresentar a estes irmãos, aos leitores originais da carta, um modelo de humildade. Ele vai mostrar para nós um modelo de humildade, um modelo que devemos seguir. Irmãos, a nossa conduta, o nosso comportamento, na nossa linguagem, tudo deve ser moldado, formado por esse exemplo de humildade. E agora aqui no verso 5, até o verso 11, Paulo vai apresentar para nós este exemplo de humildade, um modelo de humildade. Este exemplo de humildade, esse modelo de humildade é Cristo. Tende em vós, diz o apóstolo Paulo, no verso 5, acompanha aí, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês querem saber deste modelo de humildade? O que é a humildade? Olhe para Cristo. A humildade que conserva a nossa unidade. A humildade que conserva a nossa comunhão. Não aqui como uma fachada religiosa, não aqui como um verniz de piedade, mas a verdadeira humildade é Cristo. E Paulo escancara isso aqui para nós, como algo, irmãos, profundo, como algo interno, como algo espiritual. Tente o mesmo sentimento profundo, espiritual, interno, que houve também em Cristo. Cristo que abandonou, ou seja, Cristo que deixou temporariamente a sua glória para se tornar um de nós e para nos servir com a sua própria vida.
Irmãos, nós precisamos de mais comunhão, de mais unidade. Talvez vocês discordem, pastor, nós vivemos em paz, a nossa igreja está em paz. Claro. E isso torna ainda mais importante as exortações do apóstolo Paulo para nós. Nós precisamos, irmãos, de relacionamento mais solidificados. E para isso é necessário sermos, como Cristo, humildes. Se queremos aprender o que significa humildade, Paulo fala, olhem para Cristo, sigam o exemplo de Cristo, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E assim vocês caminharão humildes. Assim vocês caminharão em humildade. Assim vocês viverão em maior unidade na igreja. E o que é que nós temos aqui em Cristo? O que será que Paulo quer que a gente perceba, que a gente veja em Cristo, que deve tocar o nosso coração, que deve mudar as nossas atitudes, os nossos relacionamentos? O que será isso? Então, Paulo, ele vai dizer aqui que Cristo abriu mão da sua glória. Pois ele, diz o verso 6, subsistindo em forma de Deus. Repare, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa declaração aqui, gloriosa, ela revela para nós não só o caráter de Cristo, mas ela revela também os atributos de Cristo, a divindade do próprio Cristo. Paulo diz que Cristo, sendo Deus, o eterno Filho de Deus, é aquele que existia antes de todas as coisas criadas. É aquele que é, conforme ele diz em Colossenses, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, diz Paulo, lá foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Nós lemos aqui Hebreus, Mário. Lemos Hebreus, quando o autor diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Paulo está dizendo aqui, Jesus, o eterno Filho de Deus, que habitava a eternidade, recebendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor dos santos anjos, ele não julgou com usurpação o ser igual a quem? O ser igual a Deus. Ele não se apegou a essa posição de glória. Ele não se apegou aos seus direitos, aos seus privilégios como Deus. Ao invés de se pegar, ele abriu mão para se tornar, Sara, um servo humilde, revestido por pele, osso, carne, pele humana. Paulo está dizendo para estes irmãos feridos, Paulo está dizendo para nós, olhem para Cristo. Olhe para aquele que é o próprio Deus. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou à sua posição de glória, de honra, de direitos, de privilégio. Ele abre mão de tudo. E no verso 7, Paulo usa uma expressão forte. Antes, a si mesmo se esvaziou. Assumindo o quê? Forma de servo. Se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. Significa que quando Jesus Cristo se tornou homem, embora ele nunca tenha, repare, ele nunca tenha deixado de ser divino. Ele nunca deixou de ser Deus. Isso faz parte da natureza dele, da essência dele. Cristo é Deus. E quando ele se torna homem, ele se torna homem. Coloca de lado seus direitos. Coloca de lado os seus privilégios como Deus e assume as limitações humanas, a natureza humana.
O Senhor Jesus Cristo, o mantenedor do universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas nas palmas de suas mãos, ele vem com toda humildade acampar-se no ventre da jovem Maria, se torna dependente de Maria como bebê, ele foi gerado por Maria, ele nasce para ser colocado naquela manjedoura, na pequena vila chamada Belém. Cristo cresce neste mundo de pecado, crescendo como um homem, aturando, Amanda, a ignorância dos homens, aturando, Hector, os pecados dos homens, aturando aqueles que o desprezaram, aturando aqueles que o rejeitaram, sendo Deus supremo e soberano, agora como homem, esvaziado de sua glória, ele aceita a morte. Ele aceita morrer. Morte de cruz. Em nosso favor. Em nosso lugar. Senhor, irmão, soberano. Nós estamos aqui falando do Redentor. Nós estamos aqui falando do Rei do Universo, que habita a glória eterna, que estava recebendo a adoração dos santos anjos, que não precisava fazer absolutamente nada, completamente satisfeito nele mesmo, simplesmente retira a sua coroa, retira a sua capa de majestade e desce, Ana Bárbara, às profundezas da miséria humana. Ele desce para se fazer um de nós, sem deixar de ser Deus. Todos os atributos divinos, com todos os atributos divinos, ele é o próprio Deus, mas te coloca a veste de um escravo. Para quê? Para socorrer pecadores, como eu e você. O seu Redentor. O seu Redentor abre mão da sua glória, abre mão de um status, uma posição gloriosa, para se fazer um de nós. Paulo diz para os seus leitores, Paulo diz para nós: tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Paulo está dizendo a nós: tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Irmãos, nós desfrutamos maior comunhão no corpo de Cristo à medida que contemplamos a humildade de Cristo. Nós desfrutamos maior comunhão no corpo de Cristo à medida em que internamente manifestamos o mesmo sentimento de Cristo. Que sentimento é este? Este é o sentimento de renúncia. Este é o sentimento de entrega. Este é o sentimento de doação. É quando você começa a olhar o próximo como sendo superior a você mesmo. É quando você passa a não considerar o que você tem apenas como seu, mas também dos seus irmãos. Irmãos, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar de muitas coisas. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho. Nós precisamos nos esvaziar do nosso egoísmo. Nós precisamos nos esvaziar, preste atenção, do amor próprio. Eu sei que essa mensagem parece na contramão, e na contramão daquilo que o mundo está dizendo. Ame-se, valorize-se. Mas o que Paulo está dizendo é: negue a si mesmo. Eu acho que Cristo também fala assim, né? Negue-se. Siga-me.
sentimento de humildade. A exemplo de Cristo é o sentimento que nos faz esvaziar ou colocar de lado as honras, os privilégios, para vivermos aquilo que é essencial, aquilo que importa. Cristo, a comunhão com Cristo, a comunhão uns com os outros. É necessário humildade, é necessário olhar para Cristo. Por quê? Porque Ele subsistindo em forma, ou seja, em natureza, em essência, sendo o próprio Deus, pré-existente na eternidade, com toda a sua glória, abre mão e se esvazia para se tornar um de nós. Cristo não assume na terra uma posição de rei. Cristo não assume na terra uma posição de príncipe. Cristo não assume aqui uma posição de um homem rico, abastado, um grande governador. Não é assim, não é isso que temos. Em lugar de tudo isso, o que é que nós temos? Cristo como um servo, Filipe, um servo. Em lugar de um homem rico, abastado, governador, importante, imponente, nós temos um servo. Isaías lembra isso para nós muito bem, né? Quando fala do servo, o servo sofredor, que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E quando o texto aqui diz que ele assumiu a forma, não é isso? Assumindo a forma de servo. O texto não está dizendo aqui que Cristo colocou uma máscara de servo para servir. O texto aqui, irmão, minha irmã, não está dizendo para nós que Cristo assumiu um papel na terra de servo, tipo um teatro. Não temos isso. Ele aqui não assumiu apenas o papel de um servo, mas ele assumiu um papel essencial. Ele assumiu a figura como servo. Na encarnação ele assumiu a natureza de um servo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele se coloca na posição mais humilde. Ele se coloca, João, na posição mais inferior da humanidade da época. Você deve lembrar daquele episódio em que Cristo está com os apóstolos, ele toma uma bacia, ele coloca água nessa bacia ao redor deles, e o que ele faz? Ele lava os pés podres de Pedro, Tiago, João, os pés calejados, os pés cansados. Ele começa a lavar os pés empoeirados, sujos dos apóstolos. E preste atenção, isso não foi um teatro. Amanda, isso não foi um teatro. Não foi uma encenação. Cristo realmente encarnou a figura de um servo. A atitude de Cristo foi uma atitude autêntica. Cristo fez, irmãos, exatamente o que um servo na casa faria se chegasse um visitante com os pés empoeirados. Ele se encurva e sem nenhuma demagogia, ele lava os pés dos apóstolos. Depois ele pergunta, né, os apóstolos se eles compreenderam alguma coisa daquele gesto. Parece-me que eles estão tomados de dúvida. E o texto de João 13, até o verso 15, diz que vocês me chamam mestre, vocês me chamam Senhor, vocês dizem bem, porque eu realmente sou mestre e Senhor. Ora, se eu sendo Senhor, se eu sendo mestre, vos lavei os pés, também vocês deveriam lavar os pés uns dos outros,
porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus encarna aqui como um servo. Não é para a gente sair por aí lavando os pés, mas é para a gente assumir uma posição de inferior, como Cristo fez. De alguém pronto a servir. Cristo mesmo em Mateus, versos 20 a 28, diz que como filho do homem não veio para ser servido, que ele, como filho do homem, não veio para ser servido, mas para quê? Para servir. Para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Como filho do homem, Cristo não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo, irmãos, veio para servir a Deus. Cristo veio para servir o povo dele. Cristo veio para servir a igreja. Infelizmente, a gente nota que no meio da igreja, alguns cristãos que não querem assumir nenhum envolvimento com o corpo de Cristo. Não querem envolvimento direto com o serviço dentro do corpo. Nem mesmo fora do corpo, não. Irmãos, nós nascemos para servir. Nós nascemos para o trabalho. Crente, não há descanso para você, exceto o dia do Senhor. Não há descanso para você. Não há descanso. Não há justificativa para preguiça espiritual. Nós nascemos em Cristo para o serviço, para servir uns dos outros. Não podemos ser crentes semelhantes a uma planta que você tira aqui, coloca ali, tira de lá, arruma outro lugar para ela, fica ali parado, estático, sem vida, sem disposição, sem ação. Devemos seguir o exemplo do nosso mestre. Você foi chamado para servir. Se você não serve, se você não está servindo, você não está cumprindo com o chamado de Deus para a sua vida. Olha, às vezes é angustiante a falta de atitude na igreja, no meio do povo do Senhor. Cai alguma coisa, a gente não se envolve, não se mexe para limpar, para ajudar uma mãe que está em apuros. A gente não se envolve com nada, com a obra. Nós temos ali uma janela que quebrou a maçaneta, sei lá como é que fala. Fechadura. Quase um ano. Mas nós vamos lembrar que ela está quebrada. Se um ladrão que não avisa, chega aqui, rouba um pouco que nós temos. Nós fomos chamados para servir, para prestar atenção nas necessidades dos santos, para ajudar uns aos outros. Deus nos chama para servir a igreja, para edificar a igreja, para servir os outros. Servimos com os nossos dons, com os nossos recursos, com a nossa atenção, com o nosso tempo. Quando nos comportamos na igreja como senhores, requerendo os nossos direitos, as nossas vantagens, os nossos privilégios, sabe? Surge a divisão, surge o racha, surgem as dificuldades. Quando a gente deixa de considerar o outro superior a si mesmo, irmãos, vem a divisão. Ela virá. Mas quando você adota a postura de servo fortalece o corpo, transforma a igreja, transforma a nossa própria vida. Nesta semana, irmãos, ao sair pelas portas, sirvam.